Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a você que está em casa, que está no trabalho, que está no carro, que está nos ouvindo aí pelas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos ao Papo Podcast. Hoje a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo social. Eu estou aqui com meu colega, com meu parceiro, Peu Queiroga. Peu Queiroga, muito bem-vindos. Bom dia para você. Obrigado, Thales. Bem-vindo. Bem-vindas, meninas. Obrigada. E a gente vai começar hoje, o papo vai ser muito legal, viu? Já tô aqui muito feliz com essas duas maravilhosas. E eu queria que Negra Linda começasse a se apresentar, dissesse aí pro pessoal, quem é você? De onde você vem? Qual cidade você fala? Diga isso pra gente. Só Bom dia, meu povo lindo. Eu sou chefe Negra Linda. Sou empreendedora social no ramo da gastronomia do Mangue, turismo de base comunitária, turismo criativo. Sou presidente do Instituto Negra Linda, que é uma instituição formada por mulheres empreendedoras sociais. Venho lá da Ilha de Deus, uma comunidade pesqueira. Sou filha de pescador, sou nativa da ilha, nasci na ilha, pega parteira. E assim, sou filho de pescadores e vivi da pesca também. Mas eu sempre fui uma empreendedora nata. Então, minha primeira oportunidade com o trabalho foi a pesca. E da pesca eu não me via para sempre lá pescando, né? Com quantos anos na pesca? Começou? 10 anos. Eu olhei para minha mãe com 10 Novinha. anos de idade e disse, mãe, vou trabalhar. E a única oportunidade que tinha era a pesca. E aí fui pescar. Praticamente a brincadeira de vocês então era Pescar. galera. E aí minha mãe me criou através dessa atividade da pesca. E pesquei até 21 anos de idade. E aí eu era aquela adolescente, aquela jovem que gostava muito de aprender. E a turma dizia, essa menina é preguiçosa, botaram pra fazer alguma coisa, porque eu não me identificava muito arrumando casa. E aí eu disse, não, vou mostrar pra minha mãe que eu sei fazer muitas coisas. Aí tudo que aparecia, que vinha pra comunidade de curso de qualificação, eu tava dentro. E aí fui aprendendo algumas coisas e me identifiquei na área da gastronomia, mas antes disso, o breve currículo de Negra Linda. Negra Linda já fez tudo um pouquinho, então já foi cabeleireira. Quando eu comecei a empreender mesmo, Tem que idade, Geise? depois da pesca, fui cabeleireira, aí fiz artesanato com conchas. Eu tenho 34 anos. Vou fazer Eita, 35, minha já tô charadidade. coroa, assim, de minhas irmãs, né? Diga isso não. Vamos mudar o assunto. Vamos dar Já passou. E aí vão perguntando, que eu vou responder, senão não deixa ninguém falar. E a minha, Ana Carla, seja muito bem-vinda, Ana Carla. Me fala aí, conta aí quem é Ana Carla. Então, eu sou mãe, sou empreendedora, sou esposa, sou empreendedora social, empreendo, eu acho que desde sempre também, desde sempre. Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando que eu vendia bexiga para poder os meninos 20 centavos, 30 centavos, mas eu também cresci na comunidade, que hoje passa Via Mangue, que é a comunidade da Areinha, vim de lá. E trabalhei na indústria, trabalhei no comércio, trabalhei também na área financeira, fui gerente de 2 bancos multinacionais. E aí eu vi que esse caminho não estava me dando um propósito de ser. E aí um belo dia eu sentada na minha cadeira de gerente disse, não é mais, não dá mais, já estava conhecendo melhor esse empreendedorismo social. Enquanto a gente nem falava em empreendedorismo social ainda aqui em Recife, quando tu dissesse assim, 34 anos, Jesus, apesar que tu tem 2 anos a mais. Mas aí a gente foi para São Paulo para entender um pouco mais do empreendedorismo social e eu disse, não, é isso que eu vejo, a faculdade que eu fiz de administração, a especialização que eu fiz em gestão, o que eu aprendi dava para impulsionar na área de empreendedorismo social. E aí eu mergulhei de vez, saí do banco em 2014 e mergulhei no empreendedorismo social e estou desde então. Então eu fiz parte de algumas fundações, como a Associação de Jovens Empresários aqui no Recife,
fiz parte também de algumas fundações de aceleradoras, tanto aqui no Recife como também em São Paulo, que eu fui como consultora organizacional. E hoje eu estou como diretora-presidente da Associação Empreender, que é onde o coração da gente palpita mais, que a gente atua com crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse período de pandemia a gente teve que direcionar os esforços para as famílias ao invés das crianças, mas agora a gente está buscando esse retorno e as crianças que palpitam o coração, mas aí a gente também parte para mentorias, direcionamento nessa parte estratégica para impulsionar empreendedores sociais que estão lá na ponta. Que coisa boa, que coisa boa. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta para as duas, assim. E para todo mundo chegar num consenso, não num consenso, né? Porque eu acho que nunca é bom a gente chegar num consenso, é bom a gente ter várias vertentes do que a gente pode pensar sobre tudo. Mas, assim, o que é empreendedorismo social para tu, Negra Linda? E depois a gente faz também duas visões de empreendedorismo social. Então, eu cresci dentro de projeto social. Então, eu costumo dizer que já vem do sangue, né? E aí, eu sempre empreendi, né? Sempre gostei de trabalhar, mas eu sempre ajudei muitas pessoas. Então, eu disse, então, através do meu trabalho, eu posso ajudar várias pessoas nas suas áreas, né? E aí, hoje é o que eu faço hoje dentro do Instituto Negra Linda. Então, eu levo um pouquinho do meu conhecimento para outras mulheres, para outras pessoas, e aí acabo ajudando, de certa forma, outras mulheres a se identificar ou na sua área de atuação. Para mim é muito... Estão há quanto tempo já com o Instituto funcionando? O Instituto, ele nasce em 2020, né, num momento bem delicado, Gente, é isso que eu ia início dizer. de pandemia, e eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu vi o empreendedorismo feminino quase chegando ao fim, e aí eu olhei para o lado assim, não é só Negra Linda aqui, então tem muitas mulheres que dependem, né, desse trabalho, e aí eu contatei as meninas, um velhinho é de Rocha, né, ele é responsável, ele é o coordenador e é diretor também do Instituto. E aí a gente fundou o Instituto em plena pandemia, coisa de louco, e não conseguimos abrir instituição na comunidade por conta de documentação. E aí a gente alugou uma casa na zona norte da cidade, Casa Forte. E eu disse, pronto, agora a gente vai se embora. Juntou as pratas, alugamos um espaço. E de lá a gente Lindo, por decidiu sinal, abrir uma loja colaborativa, porque a ideia não era só ir o bistrô, né, como... para trazer a renda imediata, que é o Bistrô Negra Linda, mas os produtos das mulheres também. E aí, aquela loucura da pandemia, abre, fecha, um dia, outro não. E a gente se reinventou rapidamente, começou a fazer tudo que a gente fazia pessoalmente, online, e aí deu certo, até produtos as meninas conseguiram vender para Dubai, exportar e tudo. Que chique! E foi um grande aprendizado, viu? Na pandemia pra gente. E foi uma grande conquista também. O Instituto ele vem fazendo a diferença na vida de mais de 350 mulheres. Hoje a gente, eu digo que o Instituto ele veio para descentralizar um pouquinho, porque a gente só atendia mulheres da Ilha de Deus. E quando a gente veio para a zona norte da cidade, a gente começou a acolher mulheres do Grande Recife e de outros municípios, né? Hoje a gente atende em 5 cidades, através do Sebrae, um projeto bem maravilhoso que é voltado para as mulheres marisqueiras, né? Que têm a mesma identidade que eu. E aí a gente realiza esse trabalho hoje em 5 cidades, mais aqui em Recife, né? E aí a gente aborda a área do empreendedorismo feminino, né, nas áreas de turismo de base comunitária, gastronomia do mangue e artesanato. Então a gente vai lá impulsionar as mulheres a identificar, a criar um produto com identidade local e criar um projeto de turismo, né, para assim como a ilha virou um case de sucesso dentro da cidade e a comunidade, então a gente quer que... E que lugar lindo, né? Eu conheci Geise na Feira do Empreendedor de 2019. A gente tinha um projeto, né, com a unidade de administração lá do Sebrae,
que existe dentro do Sebrae um projeto de sustentabilidade, né? Onde a Ilha de Deus, através de Negra Linda, através do ED, foram um dos beneficiados para participar, né? Para desenvolver um projeto. Então a gente, consequentemente, fez um trabalho lá na época, não foi? Levou para a Feira do Empreendedor, e aí teve também uma parceria junto com o pessoal da Verda, do Impacto Positivo, e aí envolveu bem essa questão do empreendedorismo na comunidade, e a gente foi lá, fez filmagem, conheceu. E eu, assim, engraçado que quando você, até a nível de turismo, a gente que é de Recife, que passa pelas avenidas, a gente não imagina que existe um paraíso daquele, porque é lindo o lugar, dentro daquela reserva do mangue ali, e que você vê aquela maravilha, aquela beleza que você pode ali no cais ali, poder contemplar aquilo. E você vê, né, que as mulheres que trabalham, elas trabalham às vezes até na porta de casa, né, Negra Linda? Você Pois vê é. que é um trabalho bem comunitário mesmo. Isso é muito bacana. Você ir, você poder visitar, você poder conhecer. Hoje em dia, como é que, por exemplo, se eu quiser ir conhecer o projeto de Negra Linda lá na Ilha de Deus, como é que eu posso fazer? Um exemplo. Certo, vou começar logo dizendo que eu moro na comunidade mais linda dentro de Recife, que é a Ilha de Deus. Ela tem uma beleza natural que encanta, realmente. E Ilha de Deus já foi uma comunidade que ninguém queria chegar lá, né? Já foi uma das comunidades consideradas violentas, mais né? violentas dentro de Recife. E a gente sofria muito, né? Com essa discriminação, esse preconceito das pessoas em relação à ilha. E a gente desconhecia também tanta maldade, né? Porque a Ilha de Deus não é uma comunidade diferente de outras dentro de Recife. Mas o projeto começou... o projeto de turismo de base comunitária foi inscrito em 2010 por Ed Rocha, empreendedor social nato. E ele chegou lá dizendo que ia fazer turismo e a gente não acreditava muito. O meu entendimento era, olha ali, boa viagem, o turista tá lá. E aí, quando foi 2014, ele disse, não, vou esperar a boa vontade de vocês não, a gente vai começar, você vai ser a cozinheira. E aí ele me identificou nessa área porque eu já me identificava na área da gastronomia. E a ideia era convidar as pessoas a vir conhecer a comunidade de perto, a cultura local, vivenciar, fazer uma vivência junto com uma marisqueira, um pescador lá, pescar, catar o sururu junto. E é o que a gente proporciona hoje aos visitantes que chegam na ilha, tanto de catamarã ou por terra, essa possibilidade. E o Bistrô Negra Linda vem fazendo esse trabalho já desde 2014. E lá a gente leva as pessoas para conhecer a cultura local e depois provar a comida, a gastronomia do mangue, a comida que é pescada lá pelos pescadores. Então, além dele vivenciar ali, colocar a mão na massa, aprender o sururu, ele já chega lá no bistrô sabendo qual foi o processo, que aquela Nossa. comida ali deliciosa tá prontinha. Ele conhece todo o processo para poder chegar até ali na uma mesa dele. imersão, Ele se né? deliciar. É uma imersão. É uma experiência isso. mesmo, É uma experiência E você já vê muita coisa aí, né? fantástica. Muitas pessoas ainda precisam conhecer a Ilha de Deus e vivenciar esse passeio, né? E é turismo de base comunitária, economia criativa, sustentabilidade, Sustentabilidade. gastronomia, cultura, Pois empreendedorismo social, gente. Empreendedorismo social mesmo, né? Eu compro todos os meus insumos de pescado na ilha. Eu não compro nada fora. Se faltar, eu digo, no tempo do pescado, essa fase... Sim. A gente sabe a fase do inverno fica, né, um pouquinho difícil para os pescadores, então eu vou no tempo. Então lá eu trabalho com sururu, marisco, camarão e peixe que é o tainha. Então eu sou chefe de um prato só. Então eu tenho esses quadros de insumos e tudo é pescado ali. Chegando a hora do almoço, né, gente? Vocês já estão ouvindo isso aí? Tá Da próxima eu trago um maravilhoso. prato aqui, bem delicioso. O rapaz tá falando, e eu cheguei dizendo que eu tava com fome. Aí ela disse assim, eu comi umas coisinhas assim, mas aí eu vim correndo, aí falando agora, só lembrando aqui do prato, da mariscada, do camarão, só Ela lembrando conhece aqui. aqui. É verdade, Aninha, mas me fala aí um pouquinho do projeto do Empreender-lhe. Como é que surgiu isso aí? Empreender, ela surgiu... Eu fui voluntária de uma associação, que é o Vive e Deixe Viver, que é uma associação bem antiga que tem nacional, que o principal parceiro dele é a ACD. E aí, a missão deles é incentivar a humanização hospitalar. E aí, eu fui como voluntária, comecei a atuar na ACD, e ali eu já quebrei várias questões e preconceitos que eu tinha de várias questões. E aí, isso me abriu um universo novo. Eu era bancária, então eu tinha metas, eu tinha aquela cobrança, sabe? Aquele Números. Exatamente. Então, eu era gerente de uma carteira e tinha aquele resultado e tudo. E aí, eu me deparo com
um universo completamente diferente que me trouxe um propósito para aquilo. E aí eu disse, é isso. E aí a gente mergulhou. E quando eu digo a gente, porque o meu parceiro de vida, que é o meu marido, foi junto. Eita, que E aí esse ir junto sempre era muito a gente. E aí a gente começou a atuar na ACD, no Maria Lucinda, no Helena Moura, no Oswaldo Cruz, no Helena... E aí isso foi ampliando até que um dia a gente, no Maria Lucinda, tinha um jovem recém-internado, que ele foi para fazer um procedimento e não tinha faixa etária da enfermaria que ele estava. E aí aquele jovem, com todas as características de um jovem marginalizado, meu marido já tinha tentado contar uma história para ele, porque o objetivo era contar histórias e trazer um pouco de humanidade e tudo mais. E ele não tinha conseguido. Ele baixou o boné assim, botou uma cara bem feia pra ele e ficou meio, sabe, agressivo. Aí ele disse, tenta lá contar a história pra ele. Nisso meu marido ficou do lado de fora e eu entrei. E aí eu vou fazer o máximo pra não emocionar com essa história. E parece que quando acontece isso, você dá mais vontade de você conseguir, né? Exatamente. E aí com esse jovem, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, e aí ele colocou uma cara bem fechada assim pra mim. Eu fiquei com a cara bem fechada também pra ele. Ele botou um bico. Quando ele botou um bico, quem bota bico é o quê? Criança. Aí eu botei um bico também. A gente ficou na trocação de bico com um muxoxo, tipo... quase 5 minutos, sem dizer uma palavra, até que ele disse assim, o que é que a senhora quer? Eu disse, eu quero contar uma história pra você. E estou aqui esperando. Que tipo de história? Aí, opa! E aí eu contei uma, 2, 3, 4, passei 1 hora com esse rapaz. E aí ele com várias características que, quando a gente é de comunidade, a gente reconhece algumas características, algumas marcas e tudo mais. E mais naquele momento, quando eu terminei de contar a história, eu disse, eu tenho que ir em outra enfermaria. E aí ele tirou um livro, disse assim, tia, leva esse daqui para contar a outra criança em outra enfermaria. E aí a gente vai para a palavra. Ele não disse outra adolescente, ele se referiu a uma criança. Naquele momento eu vi ali um jovem com várias coisas roubadas. Saneamento, educação, carinho, afeto, amor. Infância, tudo. E o meu marido de lá de fora com a tia dele. E a tia dele dizia assim, isso é um marginal. Sabe de onde ele é? E aí disse uma comunidade daqui. Quando tua mulher parar no sinal, ele vai te roubar, vai colocar uma arma e vai te roubar. Vocês estão fazendo isso aqui de quê? De graça, é? De graça? Vocês são voluntários? Que besteira! E aí ele teve uma experiência e eu tive outra. Isso para o empreendedor social é uma motor assim, ó. Choque para dar uma força pra gente fazer a diferença, sabe? É uma alavanca assim para dizer assim, tá, e aí agora? O que é que a gente faz para mudar isso? Como eu vim de comunidade, como ele veio de comunidade e o que transformou a gente foi a educação, a gente disse, a gente tem que ir para a comunidade. Aí foi, juntou com o mestrado que meu marido estava fazendo e a gente disse, não, vamos para a comunidade. E aí o mestrado que ele estava fazendo era de desenvolvimento local sustentável. Aí foi quando a gente fez uma parceria lá no Alto José do Pinho e começamos a atuar lá. Porque no hospital a gente não conseguia ter um acompanhamento daquela criança. Porque na semana seguinte ou a criança tinha alta, graças a Deus, ou infelizmente ela falecia. Então a gente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo com aquela criança. Então vamos para as parcerias, para ter um acompanhamento do desenvolvimento, se está tendo conexão com a família, como é que está o boletim dessa criança. E aí a gente fez uma série de parcerias e fundamos a Associação Empreender. Começamos com 2, chegamos a 5, depois a 10, depois a 20 e chegamos antes da pandemia com a equipe com quase 100 pessoas. Tivemos várias ações na cidade com reformas de espaço. A gente dizia que não era um Luciano Huck, mas a gente conseguia reformar alguns espaços de lares de acolhimento. A gente montava a biblioteca, a gente começou a trazer pessoas para perto e aí os voluntários passam por uma formação para poder ir atuar. E aí os voluntários começaram a atuar nos locais e foi assim que surgiu a Empreender, de um incômodo, de um desconforto. E a gente teve esse encontro, né, lá no Hospital Maria Lucinda e a gente disse assim, tá, é isso. E o empreendedorismo social é muito esse desconforto que a gente causa, a gente sente e não fica parado. A gente não consegue ficar parado. Então, se vê alguma coisa, e aí vem outras vertentes do empreendedorismo social, que é ter a sustentabilidade, como a Negra Linda bem aqui falou,
de tipo, ok, eu vou empreender, mas eu vou ter uma receita financeira, eu vou empreender de uma forma assistencial, como é que eu vou fazer isso? Então, o empreendedorismo social, ele vem muito do desconforto que a gente sente de ver esses problemas sociais que a gente não consegue ficar parado. Então, não chorei, mas me emocionei. Eu me emocionei Assim, do junto. desejo de mudança, né? Exato. Você vê uma determinada situação, às vezes até dentro do nosso próprio convívio, né? E a gente tentar fazer, de fato, alguma coisa. Não só dentro do convívio, mas eu acho assim, as duas falaram algo muito, muito importante, que é a experiência. Vocês passaram por experiências para entender o quão importante é o empreendedorismo social. Isso. Né? As pessoas que não dão Vivenciaram. valor, que não valorizam o empreendedorismo social é porque nunca passaram por uma situação em que entendem que o todo, né, que o coletivo precisa de ajuda, vamos dizer assim. E não é que precisa de ajuda porque é um coitado, não. É porque todo mundo precisa de ajuda, de alguma forma, né? Eu acho que às vezes até a questão do olhar, de não conseguir identificar que está empreendendo socialmente. Porque, por exemplo, uma empresa, ela chega numa comunidade, ela causa diversos impactos, seja ambiental, seja de transformação, seja social. Ela causa ali um impacto. E aí, de repente, o gestor, ele diz assim, poxa, eu estou poluindo aqui, então vamos ver alguma coisa na empresa para a gente não poluir tanto? Ou de repente ele, poxa, a gente chegou aqui e ocupou um espaço, vamos empregar as pessoas que estão aqui do lado? E aí começa a ter vertentes de responsabilidade social dentro da empresa, que a empresa às vezes tem até um olhar de um gestor social e não consegue enxergar isso, Entendi. de dizer... Poxa, será que eu estou empreendendo socialmente? Será que... E aí não consegue, porque não é muito falado, principalmente aqui no Nordeste. Isso tá muito mais forte. Nos últimos anos, eu acho que a pandemia também alavancou muito essas questões sociais, da responsabilidade, dos impactos, das transformações, do setor 2,5, de tudo que a gente vem falando. Eu acho que a pandemia deu esse boom, sabe? As doenças, que quem chegou junto das distribuições das cestas básicas, de tudo que ia chegando... Como foi isso tudo? Então, teve esse olhar. Eu acho que, às vezes, o empresário, ele até empreende, ele tem a responsabilidade social, mas ele não conhece alguns termos, ele não tem esse olhar. Mas ele está impactando, sabe? Ele está transformando socialmente. Entendi. E aí, meninas, Geise e Aninha, que o nosso público, ele é formado também por empresários, né? Existem empresários que estão nos assistindo. Empresários, pequenos empresários, empresários de empresas maiores, multinacionais. O que vocês dariam de dica, por exemplo, para empresas que ainda não existem, projetos como esse? Porque é bacana um empresário, uma empresa, abraçar uma causa, um projeto como esse, até às vezes dentro da comunidade em que ela está instalada. Quais as dicas aí que vocês dão para um empresário que está nos assistindo agora implantar uma causa como essa, um projeto como esse? A importância. A gente, hoje, dentro do Instituto, a gente já consegue ter apoiadores, patrocinadores para isso. E a gente leva para ele vivenciar, e quando eles não vão, a gente vai até eles. E a gente pede o apoio, o patrocínio e prova, né? Faz a entrega minha empresa tá ali, investiu um recurso, mas eu quero ter a contrapartida. Retorno, e aí, né? a gente mostra, através de muito trabalho, que Dos resultados. os resultados, né, que é possível com esse apoio, né, Ele não financeiramente tá ali deles. ajudando por nada. Por né? nada. Nem E só aí a financeiro, ideia não mas é só me dá, né? Tem a contrapartida e a gente vai Existe lá uma troca, existe uma troca aí. E é muito importante. Hoje o Instituto Negralinda consegue ter patrocinadores. Eu no início eu achava que não era possível, mas aí a gente consegue ter o patrocínio da Copergai hoje, da DEP, Governo do Estado. E isso é muito importante, né? Essas empresas estão fazendo uma grande diferença na vida de 350 mulheres e mais, né? A gente está chegando em 1.000 por aí. Consequentemente, não só das mulheres, mas das famílias, né? Das Então, famílias, com muito mais certeza. pessoas são impactadas por isso. Exatamente. E aí, Aninha?
Na hora que você fez a pergunta, eu pensei assim, gente, eu nem cumprimentei ninguém no mesmo dia. Aí eu fiquei aqui pensando que... E aí, para falar com você, empresário, empresária, então, só para você projetar, de repente, a sua empresa da seguinte forma. Imagine sua empresa sendo mais ética, tendo um marketing positivo da tua marca, tendo um resultado que as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, que empresa comprometida é essa? Então, assim, projeta a tua empresa dessa forma, tendo uma divulgação. E aí a gente pode pensar da seguinte forma, em escala. Escala. O empresário sempre pensa assim, vamos pensar em escala. Como é que a gente faz para poder vender mais? Como é que a gente faz para poder impactar mais? Então, de repente, você investindo numa associação Empreender, você investindo no Instituto Negralinda, você investindo em outras associações, você está escalando um impacto social. Onde, por exemplo, a Empreender, ela antes da pandemia impactava em torno de 4.000 crianças por ano. Instituto Negralinda está impactando 350 mulheres. Então, você patrocinando, sendo parceiro de uma instituição, você está escalando isso para várias outras pessoas, várias outras famílias. E isso tem um retorno positivo para a tua marca. Então, tu podes fazer um marketing positivo vendo que a instituição que você está investindo, que você está sendo parceiro, ela tem uma transparência, tem uma prestação de contas interessante, tem uma prestação de contas legais, e você pode envolver também o seu time, pode envolver seus funcionários, pode envolver sua equipe para estar junto atuando como voluntário. Então, melhora no bem-estar da equipe, tem uma equipe mais comprometida, tem uma equipe que vai estar, sabe, você se sente, você acha que vai fazer o bem sendo voluntário, quando você chegar lá, você é transformado por um beijo, você é transformado Você que recebe esse bem, né? De você volta. que recebe. E é incrível quando uma criança chega e abraça você, ou quando um idoso conversa com você, ou de repente, minha causa não é humana, minha causa é animal, mas você resgata um animal. Não sei qual é a causa, não sei, de repente, com qual a tua empresa pode até se identificar, com qual o teu comércio tem mais afinidade, mas tem uma série de empresas, tem uma série de associações e institutos que estão realmente causando impacto na cidade. E a gente não tem essa cultura no Nordeste, a gente não tem uma cultura, por exemplo, de reverter impostos no Nordeste. Então, você na sua declaração de imposto de renda, PJ, você pode ter uma dedução. Então, a gente não tem muito esse costume, a gente não tem muito esse conhecimento para poder causar impactos positivos e utilizar isso também como um retorno positivo, um marketing positivo para a tua empresa. Então, tem uma série de coisas, eu até coloquei aqui uma empresa ética comprometida. Então, imagine isso tudo, imagine a sua empresa dessa forma, causando impacto através realmente da transformação social, através da escala. Então, você investindo em uma instituição séria, você está escalando isso para várias outras famílias, várias outras cidades. Isso faz com que... Teve uma ação que a gente fez na Fundagem, com 400 crianças. Foi uma ação, assim, incrível, porque a gente teve da PM, da Polícia Militar, fazendo transporte das crianças que estavam vindo lá de Vitória, como também de uma grande indústria aqui que doou biscoito, doou água. Então, eu acho que teve mais de 15 parceiros empresariais para a gente fazer essa ação. E aí, uma ação que me impactou, dois acontecimentos nessa ação que me impactou muito, que foi as crianças que estavam vindo de Vitória, várias crianças nunca tinham visto o mar. E aí o motorista do ônibus disse, não, a gente corta aqui o percurso e para na praia. Imagine isso para as crianças que nunca tinham visto o mar. E passou pelo mar e foi para lá. E uma outra bem impactante foi uma das crianças que a gente atendia, que ele queria trabalhar no tráfico. E no meio das contações de histórias, porque a nossa missão é incentivar o empreendedorismo e o protagonismo através da contação de histórias e do brincar. E através do brincar e da contação de história, a gente descobriu essa vontade que ele tinha. E aí a gente conversando, ele disse, não, então eu quero ser policial militar. E aí no meio da ação, eu chamei eu não lembro que com os cargos aí, mas assim, Ana, se tu não sabe o cargo, tu não fala. Então, eu não lembro qual é o cargo. Eu chamei um dos nossos voluntários e disse, esse menino aqui, ele tem vontade de ser policial militar, mas deixa eu te contextualizar antes. E aí conectei os dois. E aí foi incrível, porque ele mostrou a carteira, ele disse, é de verdade essa carteira? Ele disse, é de verdade. E aí eles passaram
um tempão assim conversando. E essa ação que a gente fez foi incrível, que o nome dela é Artefato, que a gente conectou com 10 artistas plásticos e as crianças tiveram acesso à arte conversando com 10 artistas. Então a gente foi do Mundo Bita, uma artista plástica. Ai, que Foi bem incrível. interessante que o design estava lá, eu nunca tive um contato assim direto com as crianças. Eu disse, ó, que legal! E ele sentado lá com o computador explicando para as crianças um acesso que a criança, muitas vezes da periferia, pode até ter, porque a gente tem um porto digital aqui, mas a dificuldade de chegar até lá Isso. é muito maior do que uma criança que de repente está em algum outro bairro mais favorecido. Então eles tiveram acesso ao artista, tiveram acesso à arte. Então a gente 10 artistas conversando diretamente com as crianças e foi um circuito lindo com várias empresas. Então assim, voltando para pro empresário. Imagine você apoiando, sendo parceiro de uma ação assim, onde a Empreender promove, mas também outras instituições promovem, tua empresa pode estar chegando junto, pode estar sendo parceiro, e como isso vai divulgar nas redes sociais e tudo mais. Então, assim, uma ação bem incrível, com várias histórias e duas impactantes, assim, que eu me lembro que foi muito legal, muito legal, muito legal. E é certeza que a empresa aprende muito mais do que as pessoas impactadas. A gente que tá chegando, até como professor também, né? Porque eu fui professor já de um projeto social aqui em Santo Amaro, e todas as crianças da comunidade de Santo Amaro, todas em situação de vulnerabilidade social, a primeira chamada que eu fiz era: fulano aí, veio não, levou um tiro no olho. Sei o quê? Não, porque o pai foi preso e não pôde vir hoje não. E eu, irmão, velho, que realidade é essa? Realidade. E é a realidade deles. Era, no caso, né? Não sei se é hoje, espero que não seja. Mas você participando disso, você entrando de cabeça, você mergulhando nessa situação, você aprende muito mais do que aquelas pessoas. Muito mais do que você ensina aquelas pessoas. Né? Porque você entra para ensinar, você entra para contar uma história, para fazer um movimento, para fazer as mulheres aprenderem um novo talento, né? Que elas até já têm, nem sabem que tem. Mas a gente que está ali ensinando, a gente aprende muito mais, muito mais. E as empresas que vão ajudar, que vão apoiar, pode ser apoiando, pode ser patrocinando, pode ser, né, como parceria. Parceiros. Então, chegou lá, a empresa vai ganhar muito mais do que as pessoas que estão lá sendo ajudadas pela empresa, pode ter certeza. É transformador. Com certeza. É Que transformador. bom. Bom, meninas, e o nosso tempo tá acabando, né? Ah! E eu queria aí que vocês três aí deixassem seus arrobas para as pessoas que quisessem conhecer aí essas histórias, que vocês pudessem acessar aí esse arroba no Instagram, pudessem procurar, pudessem compartilhar o trabalho de vocês também. Né? Tem a minha rede, que é Chefe Negra Linda, @ Chefe Negra Linda, tudo junto. Negra Linda é um nome próprio, tudo junto. Tem Instituto Negra Linda e o site do Instituto Negra Linda .org.br. Então, lá tem a divulgação do nosso trabalho, tudo que a gente vem fazendo aí, traquinando por aí Lá tem como afora. entrar em contato, tem e-mail, tem tudo para Tem pessoal, e-mail, né? tem tudo. O site é bem completo, tem notícias atualizadas. No Instagram, Chefe Negra Linda também, o Instituto também. O Instagram do Instituto também. Vou querer esse camarão, viu? Pois é, tem que ir lá provar o melhor da gastronomia do mangue. No Eba! Bistro Negra Linda. E aí, Aninha? É uma delícia. O da Empreendelê é @empreendelêoficial. É um trava-línguas. Empreendelê é bem que é empreendedorismo através da leitura. E o meu é Ana Carla Marinho. Então, acessa lá no Instagram, tem lá as informações, tem e-mail, tem telefone, tem contato, tem tudo. Qualquer coisa, é só entrar em contato. É isso aí, gente. Eu que Foi coisa ótimo, linda. obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Estou bem feliz de falar do que é o propósito realmente, sabe? Do que queima o coração. Que coisa boa, gente. Bom, eu queria agradecer aí a vocês três pela presença, né? Por se dispor um pouquinho do tempo corrido, né? Semana aí com feriado aí no começo, meio que acaba deixando a gente mais corrido ainda, né? Agradecer a você de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a tua disponibilidade, a tua paciência, a tua vontade de querer saber mais sobre empreendedorismo social. Confira mais nas nossas redes sociais, @FéComércio PE. Acessem também as redes sociais aqui das meninas. Fiquem por dentro.
plante o bem, colhe o bem na sua empresa. E é isso aí. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. No próximo dia 27, a gente tá de volta aí com Michele Pinheiro e Luiz. Um abraço, gente. Um cheiro! Só um povo lindo. Isso aí.